Olá, queridos. Estamos felizes porque estamos chegando ao final do livro de João. Estamos no penúltimo capítulo, capítulo 20, e hoje a gente vai falar sobre Jesus e a ressurreição. Então, a gente vai começar com o nosso tempo juntos de quebra-gelo para compartilhar alguma coisinha pessoal, alguma coisa da sua história, né? Alguma coisa que tenha realmente ligação com você se mostrar um pouquinho para o pessoal da sua célula, te conhecer. Se você está sozinho, você também pode fazer essa dinâmica escrevendo, colocando o seu coração diante de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a nossa dinâmica de hoje? Então, quando Jesus chega às nossas vidas, ele traz vida, ele traz uma novidade de vida. E a proposta de Jesus é realmente uma vida em abundância para a nossa vida. Então ele tem para você um novo começo. E com certeza havia áreas na sua vida que estavam mortas. Quando eu digo mortas, eu estou pensando assim, estavam inativas, inoperantes, não tinham razão de ser, não tinham esperança, expectativa, sonhos, né? Então, talvez você, quando encontrou Jesus, realmente teve uma mudança de perspectiva de vida. E eu gostaria que você compartilhasse isso. Pelo menos uma área na sua vida que quando você encontrou Jesus, você sente que a vida de Deus veio para o seu coração. Então, com certeza Jesus trouxe para você novos sonhos financeiros, novos sonhos de relacionamento. Jesus com certeza trouxe vida a relacionamentos quebrados na sua história. Jesus trouxe uma nova perspectiva. E é essa a ideia que ressurreição traz. Ressurreição traz a ideia de vitória. Ressurreição traz a ideia de que a morte pode ser vencida, como foi vencida pelo Senhor Jesus. E nas nossas vidas, quando nós pensamos nisso, é sempre algo difícil de encarar. Com certeza, quando você pensava na morte, especialmente se você não teve essa perspectiva de ressurreição, havia uma tristeza no seu coração. Com certeza, né? E a gente, na verdade, precisa entender a perspectiva correta, a perspectiva do coração de Deus, tanto para a morte, quanto para a vida, quanto para a ressurreição. Então, hoje é o nosso capítulo 20, e aí a gente tem os momentos em que Jesus, já ressurreto, encontra-se com alguns discípulos, com pessoas importantes na história que caminharam com ele. E o nosso foco, então, vai ser exatamente esses encontros de Jesus com esses personagens, com essas pessoas que tiveram as suas histórias marcadas por Jesus. Então, vamos começar com a primeira, Maria Madalena. Conforme a gente tem aqui do versículo 10 ao versículo 18 de João 20, que nós vamos ler agora, nós percebemos então este encontro aqui, relatado no livro de João, sob a perspectiva apenas de Maria Madalena. Quando nós vamos para Mateus, nós realmente percebemos que havia mais mulheres com ela, Não, ela não estava sozinha, pelo menos mais uma estava junto ali, naquele momento da ressurreição. Mas é bem interessante, eu quero ler com você então, do versículo 10 ao versículo 18. Lembrando que você deve ler todo o capítulo. Antes de participar da sua célula, leia todo o capítulo para que você possa se inteirar e participar efetivamente, contribuindo para a sua célula, tá bom? Então vamos lá no versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Primeiro, Maria viu apenas o túmulo vazio, chamou os discípulos e alguns discípulos vieram. Mas Maria ficou, porém, sentada à entrada do sepulcro, chorando. Ela era insistente, persistente. Talvez, de fato, as mulheres estivessem apenas no começo dessa história, talvez você tivesse essa perspectiva, mas aqui no outro relato a gente vê que elas estavam no momento que os anjos aparecem, Então, viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que estás chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Que coisa tremenda e maravilhosa este encontro de Maria com Jesus. Esse momento de revelação poderosa, esse momento em que Jesus se dá a conhecer, em que Jesus se apresenta a Maria. Então, é muito interessante que Jesus tenha se apresentado primeiro a uma mulher e não aos homens, né? É interessante que essas ênfases a respeito dos mais necessitados, dos mais pobres, das mulheres, dos mais oprimidos, essa ênfase é uma ênfase no livro de Lucas, né? Mas o livro de João aqui também deixa bem forte esse momento em que Jesus se apresenta a Maria. E a gente sabe que tem muitas brincadeiras, né? Talvez Jesus se apresentou a Maria porque queria que uma mulher soubesse primeiro, assim todo mundo ficaria sabendo porque ela sairia contando, né? Talvez porque Maria fosse uma mulher, né, que estava acompanhando Jesus por tanto tempo. Mas aí eu vou deixar para você algumas possibilidades, brincadeiras à parte, né? Vamos lá. Qual seria a sua opinião a respeito de por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher? Por causa das riquezas de detalhe que ela teria para contar essa história? Talvez pela fome dessa discípula que com Jesus teve a oportunidade de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus? Talvez o temperamento de Maria, tão fiel, tão dedicado, tão cumpridor, né, dos preceitos, estava ali para cuidar do corpo de Jesus, né? Talvez pela expectativa do cumprimento da palavra de Jesus que Maria tinha no seu coração. Qual é a sua opinião? Talvez você tenha uma outra opinião, uma que eu nem coloquei aqui. Por que é que Jesus aparece primeiro para uma mulher e não para os discípulos homens, né? Com certeza isso deu uma grande conversa na sua célula, no seu grupo pequeno. Eu creio que Jesus teve um olhar especial para as mulheres. Jesus realmente conseguiu colocar a mulher no devido lugar de honra, de valor, de cuidado, um lugar de merecimento que a mulher tem. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso, porque Jesus nos deu a oportunidade de conhecê-lo e em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, né? Não há escravo, não há livre. Nós somos aceitos como fomos chamados e o Senhor é tão maravilhoso cuidando da vida das mulheres, né? Então quero te animar, mulher de Deus. Aleluia! Então, o próximo grupo que Jesus aparece são os discípulos. Eles estavam reunidos com medo dos judeus e Jesus adentra as paredes, né? Entra com o seu corpo glorificado e participa com eles daquele momento de comunhão. Vamos ver o que está a seguir aí, do versículo 19 ao 23. Quero ler com você. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que coisa tremenda! Jesus se apresenta aos discípulos e algo que me chama a atenção é a forma como Jesus os cumprimenta. Jesus diz a eles: a paz seja com vocês. A presença de Jesus, né,
com ele as suas palavras de paz. Paz seja com vocês. É uma expressão muito comum de cumprimento, né, do povo judeu, e quer dizer, né, a paz esteja no seu íntimo, no seu coração. E paz tem um sentido muito amplo para eles. Não é apenas um descanso, não é apenas um não ter medo, mas ela tem um sentido de prosperidade, ela tem um sentido de bênção, ela tem um sentido de desejar o bem, desejar bênção ao próximo. E essa expressão é a expressão Shalom Aleichem, né? Que você e eu podemos cumprimentar uns aos outros. A paz seja com você, seja ao seu coração, ao seu espírito, que você seja inundado pela paz de Deus. Em dias em que o mundo precisa de paz, eu e você podemos ter essa mesma paz, pela presença de Jesus que está conosco em todos os momentos, né? Então, eu queria deixar com você, né, um momento posterior que a gente encontra ali, quando Jesus diz a eles, eu os envio, né? Assim como o Pai me enviou, eu os envio, no versículo 21. Esse aspecto, né, é bem interessante, esse momento do envio. Tem 3 aspectos esse momento do envio que a gente encontra aqui. Como eu fui enviado, vocês estão sendo enviados. Então, Jesus veio cumprir uma missão e nós também temos uma missão. Jesus veio enviado pelo Pai e assim também Ele nos enviou. Cada um de nós está aqui numa missão. Uma missão que pode ser uma missão bem cumprida, uma missão vitoriosa e pode ser uma missão mal cumprida, né? Uma missão que não atinge os objetivos, que não atinge o propósito da sua missão. Então, preste atenção no que Jesus disse, né? Receba o Espírito. Ao declarar esse sopro de Deus, o sopro do Espírito sobre aqueles discípulos, Jesus estava declarando de onde viria a capacitação para cumprir essa missão. A capacitação vem do Espírito. Você e eu temos uma missão, mas só podemos cumprir essa missão capacitados pelo poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, há um momento ali que os discípulos estão num processo de um verdadeiro entendimento daquilo que Jesus veio cumprir, veio fazer à Terra. E a partir do momento que nós temos essa verdadeira revelação de quem é Jesus e o que ele veio cumprir sobre a Terra, sua morte, sua ressurreição, nos trazem vida. E então nós recebemos o Espírito de Deus, assim quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus como Senhor e Salvador, estamos recebendo o Espírito que nos foi enviado por Jesus para cuidar e para morar em nós, para manifestar, né, o cuidado e o consolo de Deus nas nossas vidas. Mesmo não tendo Jesus presencialmente, então a gente tem o Espírito Santo conosco. E ele então é o nosso paracleto, o nosso consolador, mas também o nosso capacitador, tá? E por fim, né, a gente tem o aspecto do perdão que libera. Então, quando eu e você somos enviados nessa missão, nós somos enviados para liberar o perdão de Deus sobre as pessoas, para que as pessoas recebam o perdão de Deus ao receber a Cristo, para que elas encontrem este liberar de Deus nas suas vidas. Então, quando você ministra, quando você compartilha o Senhor, você está compartilhando do perdão de Deus que é liberado sobre a vida de cada um daqueles que recebem a Cristo. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo, né? E cada vez também esse perdão não está apenas relacionado a esse aspecto, né? Ao aspecto da doutrina do perdão, né? Da justificação do Senhor nas nossas vidas, mas também está relacionado ao próprio perdão na vida pessoal, que assim como nós fomos perdoados pelo Pai, ao entregarmos as nossas vidas e reconhecermos os nossos pecados, recebemos o perdão que veio através da vida de Jesus, nós também precisamos liberar esse perdão sobre outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, eu quero deixar aqui uma questão relacionada a uma prática das nossas vidas. Liberar perdão, receber perdão é parte de um relacionamento saudável que eu e você podemos ter na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos com amigos, nos nossos relacionamentos com todo mundo. Alguém um dia vai falhar conosco e nós também um dia vamos falhar com outros. Então, viver uma vida de liberar perdão e receber perdão
é uma vida de cura, é uma vida de crescimento. E aí eu quero deixar com você essa pergunta. Será que alguém gostaria de compartilhar com todo mundo aí na célula? Ou você gostaria de compartilhar isso em oração? Um momento em que você liberou o perdão sobre a vida de alguém e como foi essa experiência para você? Eu posso me lembrar de momentos em que eu liberei perdão sobre alguém e isso trouxe até um liberar do meu corpo físico, né? Até dores somem da nossa vida quando nós liberamos perdão sobre a vida de alguém. Será que alguém gostaria de compartilhar essa experiência? Por fim, o terceiro aspecto que nós estamos estudando aqui em relação aos momentos que esses personagens encontram com Jesus ressurreto, nós vamos falar sobre Tomé agora, porque Tomé não estava junto com os discípulos naquele momento em que Jesus apareceu. E depois, os discípulos relatam a Tomé o que acontece. E aí vamos ver a história que segue a partir do versículo 24 até o versículo 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz sejam com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu, Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Por que me viste, você creu? Felizes os que não viram e creram." Que interessante! Nós temos aqui um discípulo que não estava presente junto nesse primeiro momento. E qual é a atitude desse discípulo? A atitude desse discípulo é uma atitude de incredulidade. Ao ouvir os relatos, imediatamente a sua resposta é uma resposta de incredulidade. Uma resposta que diz: "Somente crerei se eu tocar. Somente crerei se eu ver com meus próprios olhos, se eu puder colocar as minhas mãos." Que interessante, Jesus vem, aparece novamente e permite que Tomé tenha essa possibilidade de tocar em Jesus, de ser realmente confrontado. Eu creio que Jesus permitiu isso e realmente apareceu para que ele pudesse nos deixar uma lição do que é a fé. A fé não precisa tocar em algo para crer. A fé não precisa ver algo para crer. A fé nasce no nosso coração em virtude de uma expectativa, de uma declaração de uma verdade da palavra de Deus, de uma confiança de que algo, uma promessa, uma verdade vai se cumprir ou é real, porquanto nós estamos declarando isso porque confiamos naquilo que Deus diz. Então eu acredito que nesses dias nossa fé está realmente sendo provada. Deus está realmente purificando a nossa fé e nos ensinando a confiar nele, mesmo quando nós muitas vezes não ouvimos a sua voz com muita clareza, ou não ouvimos. Ele nos deixou a sua palavra para que nós exerçamos fé baseado nas suas promessas e nas verdades que estão na sua palavra. Que coisa tremenda, porque ele prometeu. Bendito, bem-aventurados, aqueles que crerão, mesmo não tocando e não estando ali naqueles dias. Nós somos aqueles que creem por causa dos testemunhos que os próprios discípulos deixaram para nós. Mas muitas vezes há dúvidas que surgem no nosso coração, querendo minar a nossa fé. E quais seriam as dúvidas mais comuns que vêm ao seu coração? Vou deixar algumas opções aqui. Dúvidas sobre a palavra de Deus e o seu cumprimento?
Dúvidas sobre o seu dia a dia e o suprimento de Deus na sua vida? Dúvidas sobre a sua vitória pessoal em alguma área que você tem lutado para vencer? Dúvidas sobre o poder de Deus? Ou qualquer outra dúvida que você mesmo pode compartilhar? Compartilhe com a sua célula. Onde é que a dúvida sobe mais vezes no seu coração? Agora vamos para a nossa aplicação e nós vamos usar o que está aqui nos nossos versículos 30 e 31 no final deste capítulo. Vamos lê-la. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O objetivo de João, ao escrever este evangelho, era gerar fé nos corações e vida no nome do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que ele escreveu foi para testemunhar, e esse testemunho, que esse testemunho pudesse gerar vida em quem lesse, em quem recebesse essas palavras, e também vida, porque a palavra de Deus traz vida ao nosso espírito. Então, eu gostaria que você, nesse instante, orasse a respeito disso, que a sua fé seja fortalecida e que a vida de Deus flua do seu espírito, flua do seu interior e possa trazer vida aonde ainda existe morte na nossa história e nos nossos corações. Para isso, eu quero convidar você a acessar o YouTube, procura lá o nosso canal do Drops, nosso canal de adoração, e vamos assistir juntos, vamos ouvir juntos aquela música nova que é A Fome e Sede. Então, enquanto você ouve, eu quero convidar você a elevar o seu coração em oração. Enquanto você faz isso com a sua célula, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Vamos para os nossos avisos. É bem importante que você mantenha-se ligado nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, para que você saiba todas as novidades que a gente está trazendo. Nós estamos voltando, com muitas atividades, crendo que Deus tem liberado o sopro de vida sobre a nossa nação, sobre Londrina, sobre cada estado dessa nação, Então, fique ligado aí na INA Londrina, na INA Campus Zona Sul e na INA Campus Cambé. Siga nas redes sociais, a gente vai ter sempre atualizações das nossas mudanças. E uma bem importante é que a partir do dia 23, nós vamos começar 2 cultos pela manhã. Então, fique ligado, 8h30 e 10h30 são os novos horários de culto. Estamos com a nossa capacidade limitada, e aí a gente está abrindo mais espaço para que todo mundo possa voltar presencialmente para participar conosco. Se você não é dos grupos de risco, se você não tem nenhuma enfermidade que possa trazer mais prejuízo a você, você gostaria de voltar, então vem conosco, tá bom? Então, olha só, estamos transmitindo também o culto online para que você que não pode participar, precisa ficar com o seu filho em casa, também participe, também interaja conosco no YouTube, curtindo o canal, acessando ali o sininho, participando com as pessoas que estão ali participando junto. É muito legal, a gente tem tido experiências lindas. Se você participa do chat, tem visto pessoas pedindo oração, pessoas entregando a sua vida a Jesus e realmente sendo ministradas pela palavra e pela presença do Senhor. Então, fica ali com a gente, abençoa o povo de Deus, E siga com a gente na Sexta da Generosidade. Nós estamos juntos toda sexta-feira, abençoando a cidade, abençoando aqueles que precisam. Traga a sua contribuição, invista no reino de Deus. O Senhor tem te dado com abundância para que você possa abençoar e semear na vida dos outros. Amém? E também o INA Kids, todo domingo às 17 horas, tem para você, criança, para todo mundo aí assistir junto, uma história bíblica importante para ser ministrada ao seu coração, verdades da palavra e desafios para você viver a sua semana,
E juntos a gente tem a nossa livraria funcionando. Você pode comprar online, pode participar online desses momentos conosco de leitura bíblica, né? E pode só adquirir, retirar aqui nos nossos cultos, no horário do culto um pouquinho antes. A gente tem descontos especiais. Que o Senhor te abençoe. Fica conosco.